Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde mais Produtividade. Estamos de volta para falar sobre Outubro Rosa e Novembro Azul. Sei que você provavelmente não aguenta mais falar sobre esses temas, mas tem muita informação nova que você não sabe e vai descobrir aqui agora com os nossos especialistas. Tenho um prazer de receber aqui pela primeira vez Leidiane Crispim, ela que é enfermeira profissional de saúde com mais de 15 anos em experiência em gestão de enfermagem, qualidade e acreditação hospitalar, coordenadora estadual de saúde no SESI, graduada em enfermagem, pós-graduação em gestão hospitalar, logística, MBA em gestão executiva e liderança empresarial, além de especializações em qualidade e acreditação, serviço de saúde, UTI adulto, urgência e emergência, docência no ensino superior. Seja bem-vinda, Leidiane. Muito obrigada, Bruno. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje para falar desse tema tão importante. É uma honra. E também, aqui ao meu lado esquerdo, o Dr. Fernando Santos Azevedo. Ele que é médico oncologista clínico com atuação em oncogenética, câncer hereditário, diretor clínico do Hemolabor, médico perito do TRF Goiânia e é nosso médico corporativo aqui no SESI Goiás. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Obrigado, Bruno, pelo convite. O maior prazer estar aqui com vocês. Opa, prazer é todo meu para discutir esse tema que abrange homens e mulheres. E não à toa, Leidiane veio de rosinha. Hoje eu vim de rosa. Hoje eu vim a caráter para falar desse tema tão importante, né? Fernando veio de azul. E aí a gente vai abordar tudo sobre Outubro Rosa e Novembro Azul. Queria começar que vocês falassem por que Outubro Rosa, por que dessa data, o que marca essa data? E a mesma coisa para o Novembro Azul, o que marca Novembro Azul? Eu começo ou começo, doutor? Vamos lá. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Então, essa data específica, né? A data Outubro Rosa e Novembro Azul é de sensibilização, né? Então, utilizou-se esses 2 meses marco para poder sensibilizar e falar com mais precisão para que a população pudesse procurar, né? E sensibilizar e procurar as unidades de saúde. Então, fala específico do câncer de mama e fala específico do câncer de próstata, mas no geral, as pessoas procuram-se e fala-se muito do câncer, né? Então, para isso, vou passar a palavra para você, doutor. Nós temos vários tipos de câncer, né, doutor? Sim. Por que focar nesses dois em específico? Porque geralmente são os cânceres mais frequentes que eu tenho tanto em homens quanto em mulheres. Os movimentos começaram bem antigamente, por exemplo. A gente tem movimento que começou em 1990, né, nos Estados Unidos, que foi o movimento da primeira corrida rosa, foi onde eles trouxeram o brochinho rosa, né, foi bem impactante. E aí existe até uma fundação sobre isso, se eu não me engano é Susan, não me recordo o nome, mas ela traz esse movimento, do movimento de prevenção, do movimento de cuidado da saúde feminina, que é onde a gente tem, no Brasil demorou um pouquinho, né, mas a gente tem hoje esse movimento do Outubro Rosa, que é o movimento de sensibilizar a população em massa para fazer mamografia e diagnóstico precoce. E sensibilizar no Novembro Azul os homens para fazer rastreamento de câncer de próstata. E a gente sabe, né? Quanto mais precoce, melhor o prognóstico do nosso paciente, né? Maior a sobrevida desse paciente. E o câncer pode ser diagnosticado de forma antecipada? Pode. Nós temos alguns cânceres que são rastreáveis. Dentre eles, nós temos, nos homens, né, principalmente, o câncer coloretal, o câncer de pulmão, o câncer de próstata. Nas mulheres, nós temos o câncer de mama, o câncer coloretal, o câncer de colo de útero, o câncer de mama e o câncer de pulmão. Mas ainda existe muita resistência, né, Lidiane? Você é mulher e, claro, conhece a classe. Sim. Tem muita gente que ainda resiste a fazer Sim. os exames. Por quê? Sim, eu estava até conversando com o doutor Fernando mais cedo, né? Então, existe alguns tabus, né? Por parte da mulher, o que a gente vê hoje em dia? É a questão do empoderamento feminino. Falta muito ainda, né? O empoderamento feminino. A mulher, ela ainda coloca-se ainda em segundo lugar, né? Essa questão dela ainda pensar muito na família, por falta de tempo, se colocar em segundo lugar. A questão da acessibilidade ainda, por questão de saúde, de exames, ainda é um pouco difícil no Brasil. Então, vem essa questão ainda por parte da mulher. E por parte do homem, a questão do homem procurar ainda a saúde, é a questão do ego do homem, do medo, do preconceito, a questão do tempo, que o homem trabalha muito também. Então, tem alguns tabus, algumas questões ainda que vêm em primeiro lugar, que acaba colocando a sua saúde em segundo plano. É cultural, então. Isso é cultural, exatamente. Mas o exame, seja para o homem ou para a mulher, não oferece risco. Não oferece risco nenhum, e pelo que o doutor falou, né, inclusive pelo que o doutor falou,
tem que fazer, tem que procurar o médico. Quanto mais rápido fazer, quanto for diagnosticado de forma precoce, mais é a chance de cura, né? É isso que o Outubro Rosa e o Novembro Azul vêm para orientar. E o exame para mulher, qual que é? Pensando no Outubro Rosa, nós temos a mamografia, Tá. né? É um exame de método radiográfico e que as mulheres fazem a partir dos 40 anos de idade, né, de forma anual. Existem, lógico, as questões entre uma sociedade e outra que diferencia a periodicidade desse exame, né? A gente tem como o Ministério da Saúde que antes era a partir dos 50 anos a cada 2 anos. Agora ele mudou, né? Isso para a gente foi uma conquista muito grande, que agora é a partir dos 40 anos de idade a primeira mamografia. No cenário privado, a gente já usa isso há muito tempo, né? Por quê? Porque se eu faço mais exames, a chance de eu ter um diagnóstico é maior, né? E pro homem, a gente faz o PSA mais o toque retal. A gente não pode esquecer desse pequeno detalhe, na verdade é um grande detalhe, né? Que é PSA e toque retal. Mas se você fala toque retal e usa a palavra grande na mesma frase, ninguém vai querer fazer o exame. Fica mais complicado. Entendo. E aí vamos falar de tabu, né? Se é tabu para a mulher fazer esse tipo de exame, para o homem ainda mais. Mas justamente por causa da questão cultural de invulnerabilidade, né? O homem, ele se coloca num local onde ele não pode adoecer, porque se ele adoece, toda a estrutura familiar ela pode se romper. Porém, isso já tem sido quebrado, né? A gente já tem os cuidados mais adequados com a saúde masculina. E isso é importante, porque a gente só foca às vezes no câncer de próstata, mas homens têm uma série de outras doenças cardiovasculares, pulmonares pelo tabagismo, infecciosas, enfim, uma série de outras, né? Patologias que são importantes nesse cenário. Você falou no caso dos homens que é indicado o PSA, gostaria Isso. que você explicasse para o nosso público o que é o PSA e o exame do toque. São necessariamente os dois ou só quando o PSA tem alteração que faz-se o toque? Explica um pouco melhor essa dinâmica. Ah, isso é muito importante. Bem, o PSA ele é uma proteína produzida pela próstata, que ela é encontrada no nosso sangue, na corrente sanguínea. Então, quando eu faço a dosagem, eu consigo encontrar se essa proteína está aumentada no meu sangue. Lembrar que PSA não é câncer específico, ou seja, não só quem tem câncer de próstata que vai ter ela aumentada. Doenças benignas também podem ter o PSA aumentado, né? E aí, se o PSA deu aumentado, é recomendado que faça o exame do toque. É recomendado. Na verdade, a gente tem que fazer o toque retal seguido do PSA. Existe uma sequência de exames, né? Por quê? Porque se eu faço, por exemplo, o PSA ele é um exame muito sensível. A exemplo, se o paciente tem, se ele anda de moto, a cavalo, tem relações sexuais, pode alterar o PSA, né, desse paciente. Então, o ideal é que eu tenha uma sequência de exames para ser feito, né? O que a gente tem de política, mesmo que é muito importante, inclusive, da mês de novembro, os pacientes são aclamados pela política a vamos fazer PSA. Aí todo mundo faz PSA e esquece do toque retal, né? Então, é muito importante. Já que já tem a sequência PSA e depois toque retal, então vamos dosar o PSA e posterior faz toque retal. Certa vez eu fui fazer o meu PSA e aí eu colhi na segunda-feira. E aí depois levei ao médico e deu alterado. O médico falou assim, mas eu vim acompanhando seu caso, não estava alterado antes, aconteceu alguma coisa, como é que você fez esse PSA? Escolheu que dia? Na segunda. O que você fez no seu fim de semana que deu alteração? Eu cocei a cabeça, como que eu digo isso? Eu andei a cavalo. Tive que repetir o exame, tá tudo certo. Fazer uma colocação que o doutor Fernando falou a respeito, porque assim, os homens têm medo, né, de fazer o toque, né? Mas muitas mulheres também, doutor, também têm medo de fazer a mamografia, porque muitas mulheres falam que dói, algumas passam medo nas outras, e realmente tem algumas mulheres que são mais sensíveis para dor. E algumas mulheres têm o medo, né, do diagnóstico, tem algumas mulheres que têm medo de procurar o médico. É importante reforçar, de falar que não dói. É um exame que é sensível. Tem mulheres que são mais sensíveis à dor do que outras, mas é muito importante reforçar que não dói. A nossa saúde sempre é em primeiro lugar, né? Então é um exame super rápido de fazer, é um exame tranquilo de fazer e que não dói. É um exame tranquilo, não dói e que sim é um exame mais sensível, mas é recomendado sim que faça a mamografia. Eu sou muito prático, eu gosto de falar quando me aponta esse argumento. O que você prefere? O incômodo, o desconforto do exame, né, da mamografia ou do toque retal? Sim.
ou a dor real, que é um Exatamente. tratamento oncológico. Sim, Você escolhe a sua dor. exatamente, né? Cada um é livre para optar o que precisar, mas são dois pesos diferentes, né? Então, Isso. gente, por favor, vamos pelo que é mais fácil, mais prático, mais simples, mais barato. Vai beneficiar muito a sua vida, a sua saúde. Sim, isso é a tela-cultura que nós conversamos anteriormente, né? Então, isso é muita cultura, né? E a gente tem que parar com esse tabu e colocar a nossa saúde em primeiro lugar, né? E buscar apoio médico, buscar o exame precoce e buscar a prevenção. Antigamente falava-se muito em autotoque, né? Sim, A própria mulher fazendo o seu toque. Hoje em dia isso não é mais recomendado. é recomendadíssimo, né, doutor Fernando? E Nossa. é o autoconhecimento, né? A mulher se conhecer, fazer o autotoque no momento do banho, que é o mais recomendado, né? No momento do banho, quando está no banheiro, no chuveiro, fazer o autotoque nas axilas, ao redor da mão, momentos circulares, né? Sentido horário, anti-horário, conhecer a mama, conhecer as axilas, a cor da pele, o formato da axila. O marido também, o esposo, né, pedir para o esposo olhar como que está. Isso é crucial no diagnóstico precoce de qualquer coisa que venha a acontecer. Eu Então, vou isso é muito corrigir minha importante. pergunta. Não é recomendado como uma substituição à mamografia, não substitui. Não substitui, mas ela é importantíssima para que você procure seu médico. É, Correto. ela é importantíssima, sim. Conhecer o corpo de forma geral é muito importante e o que nós temos que lembrar é que o autoexame ele não substitui mamografia. Isso é importante a gente deixar claro. Por quê? Porque as mãos que tocam a mama não têm a mesma sensibilidade. Então, alguém que toca um nódulo de 1 não vai conseguir tocar um nódulo de 2 ou 3, enfim, né? Então, autoexame não substitui mamografia. É importante para conhecer o corpo. Eu posso fazer um adendo? Claro. E assim, é importante, né, Bruno, assim, a conhecer o corpo, fazer o autoexame. É claro que tem mulheres que têm glândulas mamárias, às vezes vai ter um cistozinho, vai ficar em alarde, vai ficar apavorada, mas isso é importante porque procura o médico, vai procurar o médico, vai falar para a médica no momento vai fazer um toque, vai pedir o exame, vai pedir a mamografia, e isso é importante procurar o médico, né? E também, assim, é importante porque tem alguns sinais de alarme, né? Me corrija, doutor, se eu estiver errada, que é a questão da secreção na mama, né? Tem a secreção, que pode sair secreção com sangue, tem a questão da mama ficar um pouco mais vermelhada, tem questão da mama doer mais, tem a questão da mama às vezes não doer. Então, tem alguns casos que pode ter sinais ou não de sintomas. Então, por isso que é importante, novamente falando para vocês, por isso que a gente fala muito, procurar o médico e fazer sempre os exames de forma preventiva, né? Eu recebi uma pergunta do Rony e ele diz que está acima do peso e por isso ele possui mama. Se ele precisa fazer algum exame, se ele corre o risco de ter câncer de mama. Um homem pode ter câncer de mama? Pode. E corresponde a menos de 1% dos diagnósticos. Geralmente está associado a fatores de risco hereditário, né? Na máxima que todo câncer é genético, mas nem todo é hereditário, o câncer de mama, na maioria dos casos, é sim. Então, os pacientes, eles, caso notem, o homem principalmente, notem algum nódulo mamário, uma mama endurecida, a gente tem que lembrar que existe a ginecomastia, né? Que é o aumento das mamas, que pode ser benigno. Porém, eu tenho que lembrar que qualquer aumento que ache estranho, está diferente daquilo habitual, convém ter um médico examinador ou realizar algum exame para a gente realizar até detecções precoces. Infelizmente, para homem, a gente não tem métodos de rastreamento, né? Então, é mais orientação que a gente faz mesmo para essa população. Perfeito. E você falou de câncer genético, de origem também hereditária, e também está relacionado ao estilo de vida. Ah, sim. O que causa esses cânceres? Você trouxe algo muito importante, que foi a obesidade, né? Certo. Hoje, quando a gente fala em obesidade, existem mais ou menos... ontem eu estava lendo um artigo sobre 13 cânceres relacionados à obesidade, né? E dentre esses 13 cânceres, né, tinha lá cólon retal, câncer de próstata, câncer de mama, porque eles causam alterações inflamatórias no nosso organismo e promovem alteração da nossa maquinaria que conserta o nosso DNA. Isso pode levar a erros inesperados e essa célula começar a desenvolver e crescer e crescer e crescer descontroladamente e virar o câncer. Então, hoje, a obesidade ela é fator de risco para câncer, né? E a gente sabe para diversos cânceres, né?
Eu acho muito interessante. É difícil o podcast que a gente grava que a gente não cai numa máxima de mudança do estilo de Eu vida. ia falar isso também. Então, obesidade, a gente já discutiu aqui como pode prevenir doenças crônicas não transmissíveis, como pode melhorar a sua performance pessoal e profissional, melhorar a sua longevidade e agora também prevenir certos tipos de cânceres. Por isso que é recomendado atividade física, alimentação saudável, evitar o tabagismo, evitar o etilismo. Por quê? Porque todas essas substâncias, elas promovem o desenvolvimento de câncer, né? Sim. Eu também estava estudando ontem, realmente, doutor, tudo se atrela à obesidade, né? E o consumo de álcool excessivamente, Isso. né? Então, assim, mas principalmente a obesidade, né? O quanto é importante, né? Hábitos saudáveis de vida, alimentação saudável, comida rica em fibra, verduras, frutas, atividade física, saúde mental, o quanto é importante, né? Sim, sim. E o papel da família? Que a gente não vive sozinho nesse mundo. Se a gente fala de mudança de hábito, a família está presente. Se a gente fala de quebra de tabu, a família está inserida. Sim. Como que a família pode beneficiar nesse caso? E a família ela tem todo um peso e ela é crucial em todos os fatores, principalmente que eu vejo, se eu me corrijo também, doutor, inclusive eu estava até lendo ontem e pesquisando a respeito, principalmente no diagnóstico precoce a mulheres de terceira idade, né? Porque hoje em dia a geração, essas pessoas mais jovens, os jovens hoje em dia, eles têm mais acesso à internet, têm mais acesso à informação, eles têm mais acesso, à informação segura. E conforme eu falei anteriormente, as mulheres, principalmente as mulheres da terceira idade, elas se colocam em segundo lugar, prioriza mais a casa, os filhos, né? E a família tem papel crucial e de estar orientando essas mulheres de terceira idade a procurarem o serviço de saúde, a se colocarem em primeiro lugar. E realmente alguns podcasts, algumas literaturas, algumas entrevistas que eu vi, algumas mulheres quando formam de 60 anos ou 69 anos mais, elas falam que não precisa mais fazer exame. E isso é um tabu, o qual não existe. Elas têm que procurar sim fazer exame, têm que procurar um médico. E a família, o contexto, os filhos, o esposo, o primo, o irmão, tem todo um papel e todo o dever de orientar essa mulher em procurar um médico. As empresas também têm um papel importante nesse processo. Exatamente, sim. Tem um papel de cultura social, tem um papel de orientar, tem um papel de manter um clima organizacional gostoso e de acolher essas mulheres, né, para poder fazer, propagar essa questão da saúde corporativa. Tem sim todo o papel importante nisso. Eu já convido você a levar as ações educativas e preventivas do SESI para a sua empresa, para tratar temas como Outubro Rosa, Novembro Azul e vários outros. A informação é o melhor remédio para a prevenção. Não deixe de utilizar e fortalecer essa causa. Doutor, e a gente tem mitos sobre Outubro Rosa e Novembro Azul? Ah, sim, a gente tem vários mitos dentro do contexto cultural dos Sim. pacientes em relação ao câncer de mama, né? Dentre eles são as diversas frutas, chás e garrafadas que podem curar o câncer de mama, né? A gente pensando do ponto de vista técnico hoje, a gente sabe a dificuldade que nós temos em realizar um tratamento adequado, pensando em cenário de Brasil, né, por disponibilidade de tratamento e tudo. Mas existem vários mitos em relação a isso. O câncer de próstata, principalmente, câncer de mama também, que são os mais frequentes, né? Comer romã, Comer romã. essas coisas não funcionam. O noni, fazer extrato da folha de acerola, que cura o câncer, né? Por exemplo, esses dias eu escutei um bem engraçado, que foi pegar a lasca da aroeira do cerrado e fazer o chá e tomar para tratar câncer de próstata. Bem, são mecanismos culturais que os nossos pacientes utilizam, né? E é importante a gente compreender e é importante a gente empoderar o nosso paciente dessas informações, para ele entender que aquilo pode até interagir de forma negativa com o seu tratamento. Porém, é cultural, né? E cabe a nós, como profissionais de saúde e principalmente grandes representantes, como nós temos você aqui, temos a Leide, para disseminar as informações verdadeiras, né, em relação a esses cuidados que nós temos que ter com os pacientes. Gente, faz a conta comigo. O que é mais fácil? Você sai de sua casa, vai lá para o cerrado, acha uma aroeira, arranca a casca da aroeira para fazer um chá, ou você ir ao médico
e fazer um exame preventivo, né? É mais fácil, é mais simples e muito mais efetivo, obviamente. Eu recebi, nesse tema, um vídeo de uma médica indicando ivermectina para prevenção e combate ao câncer. Isso faz sentido? Fake news. Fake news? É o que nós estamos lutando para que isso não ocorra, porque acaba que grande parte dos nossos pacientes são sensíveis às informações, né? E a depender da forma com que essa informação é entregue, dessa conexão com o ouvinte é entregue, o paciente acaba acreditando nessas digamos, informações não verdadeiras que são disponíveis na internet. Então, hoje é um problema que nós temos em relação ao cuidado do nosso paciente, porque é muita informação fake news, é muita informação sem base científica, e como eu falei anteriormente, cabe a nós explicar para os nossos pacientes que o tratamento adequado é aquele tratamento técnico que nós temos, né? Mas sabe que eu fico muito contrariado com isso, porque quando o seu vizinho fala para fazer um chá com a folha da babosa, talvez seja uma pessoa até bem intencionada que tem pouco conhecimento sobre o assunto. A gente até releva um pouco sobre isso. Agora, quando um médico vem a público, grava um vídeo e proliferando uma técnica que não tem embasamento científico, é algo que é extremamente danoso, que é um formador de opinião. Justamente. E acaba sendo muito problemático para a gente que está lá na ponta cuidando dos nossos pacientes, porque a gente é bombardeado de diversas perguntas. Nossa, eu vi a influencer, eu vi o médico tal, eu vi o fulano falando que, vamos lá, falaram que mamografia dava câncer. Poxa, a mamografia está prevenindo, eu estou fazendo rastreamento, eu estou fazendo diagnóstico precoce, né? Então é muito complexo isso. Então a minha orientação hoje é: procure informações de pessoas que tenham, digamos lá, o seu RQE, né? Que é um reconhecimento e que essa pessoa ela tem gabarito para falar aquilo, né? E outra, valide essa informação. Não acredite em tudo que você ouve. E a pessoa, quando tá doente, ela tá muito vulnerável, né? Sim. Ela acredita em qualquer coisa. Nós estávamos até conversando esse dia para trás, tem a questão da folha da carambola, né? Então, assim, tá muito vulnerável. Então, realmente, ela tem que buscar a fonte de informação segura. Tem que procurar um profissional, porque cada dia mais a tecnologia, a informação, ela é muito boa, mas em determinados momentos também ela atrapalha, né? Então, por isso tem que buscar fonte de informação segura. E essa é a principal função deste programa, a gente levar informação de qualidade Sim. para aumentar o nível de consciência do nosso público. Uhum. Doutor, tem alguma história curiosa, interessante do consultório que você possa contar para o nosso público? Você pergunta em qual sentido, assim, sobre... Que pode ser alguma coisa engraçada ou alguma coisa interessante que chame a atenção, que fuja um pouco da régua. Alguém que entrou com medo e saiu depois seu fã. Na verdade, o consultório da oncologia hoje ele é um consultório complexo. A gente recebe desde pacientes com seus diagnósticos em termos de final de vida ou diagnósticos curativos, né? Mas alguma história que eu me recorde nesse momento, não. Né? Eu acho que para um momento. Acho que a Lidiane deve ter alguma. Pode contar. Posso falar uma sua? Pode. Ele me mostrou uma que eu fiquei encantada. É uma paciente que estava carequinha e ele mostrou que ele tem uns feedback positivos. Sim. E ela postou no Instagram e marcou ele. Então, assim, ele falou: Leide, essa paciente minha, ela tá com metástase, ela tá muito ruinzinha, mas eu achei ela tão linda, ela com semblante tão bonito, ela tão bem-humorada, e ela maquiada, carequinha, e assim, ela não se deixou abater. E ela rasgou elogios com ele. Eu falei, gente, isso daqui vale a pena. A sua profissão, e vale, eu falei assim, a paciente, você vê que ela tá adoecida, né, assim, fisicamente, mas a doença não deixou abalar ela emocionalmente. E você vê que um bom profissional faz toda a diferença, né, porque ela tem confiança no trabalho dele. E eu falei, tá vendo, doutor, isso aqui vale a pena. E ela acredita na cura dela, ela acredita no profissional, ela tem algo que faz e que motiva ela a cada dia. Então, você vê que ela tá carequinha, você vê que ela tá passando por dificuldade, porque dói, é uma doença que dói, né? É uma doença difícil, mas você vê que ela tá maquiada, que ela tá bem vestida, um sorriso de orelha a orelha, e isso me chamou atenção. Eu até elogiei ele, falei, que bacana isso.
Isso são coisas que motivam e eu quis deixar isso, assim, eu falei para ele: "Parabéns, eu acho que essa é um exemplo, doutor, bem bacana". Ah, sim, não, foi o que a gente tinha conversado, né. Hã. Bem, histórias engraçadas a gente tem todo dia, que são relacionadas ao que os pacientes estão usando, né, a gente ouve de tudo. Teve um que me impactou muito, né, eu disse que não tinha, mas, vamos lá, né, que são histórias de consultório, né, gente. É? Vamos lá. O chocalho da cobra. Ah, Essa para mim foi demais. Essa eu pedi para ele, falei: "Por favor, não utilize". Era pegar uma cobra que tivesse um chocalho, eu não conheço de cobra, eu não sei, e aí ele conseguiu essa cobra, colocou o chocalho dentro de álcool, deixou esse álcool lá, colocou a arnica dentro para ficar cheirando isso e passar na ferida cutânea que ele tinha. Isso eu prescrevendo antibiótico, internando o cara, pedindo avaliação da infectologista, para eu super preocupado, e ele lá contaminando minha ferida novamente, né. É o que a gente tem no consultório e é cultural. É como eu sempre bato na tecla, a gente tem que empoderar as pessoas de conhecimento, porque a perfeito. partir do momento que eu te empodero e falo: "Olha, você é responsável pelo seu cuidado. Se a minha orientação é que você não utilize isso, mas se você utilizar, pode acontecer isso, isso e isso", né. E aí acaba que os pacientes eles ficam mais conscientes em relação ao cuidado, né. Mas histórias assim tem, o do chocalho da cobra foi o pior, falei: "Nossa, foi o pior". Então, não entre nesses mitos, não caia nessas ciladas. Vá para o que funciona, que é a prevenção. Aproveite o Outubro Rosa, que nos lembra de cuidar da prevenção ao câncer de mama, e o Novembro Azul, que nos lembra, principalmente nós homens, de cuidarmos aí da prevenção ao câncer de próstata. Não deixe sua saúde para depois, não deixe a sua vida para o segundo plano. Aproveite e previna-se. Procure um médico, procure um enfermeiro, procure uma clínica da sua cidade, procure o SESI, a gente pode te ajudar também. Quero agradecer demais aos nossos convidados e já despedindo, convido eles para uma fala final, né? Então, gratidão, Leidiane Crispim, por estar aqui conosco, volte sempre, o Eu microfone está aberto para você. eu que agradeço, Bruno, pela oportunidade, falar um tema tão importante quanto esse, né, a prevenção do câncer de mama, sobre o câncer de próstata, é um tema extremamente relevante, então eu convido a todos a aproveitar a oportunidade, estamos no mês de outubro, né, vamos procurar a unidade de saúde, vamos procurar o médico, vamos prevenir, né, prevenir é o melhor remédio. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Doutor Fernando, antes da gente passar para suas considerações finais, o câncer de mama, a partir dos 40 A partir anos, dos 40 de idade, e aí todo ano tem que fazer. todo ano tem que fazer E o de mamografia. próstata? Ou de próstata a partir dos 50 anos por alguma sociedade, se o paciente ele tiver algum fator de risco, e o que é o fator de risco, né? Histórico familiar de câncer de próstata, por exemplo, raça negra, esse paciente ele deve buscar um pouquinho antes sobre essa avaliação, né? Geralmente a partir dos 40, 45 anos de idade, né? Compreendido. Gratidão pela sua presença aqui hoje. Está Ô, convidado a voltar e suas considerações finais. Bruno, obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui com você. Obrigado, Lidiane, também pela sua companhia aqui. E uma recomendação que eu deixo, o cuidado, ele é o ano todo, não é só no mês de outubro, não é só no mês de novembro. Então, as medidas de rastreamento, elas estão aqui pra gente. Se a gente pensa nos cânceres que acometem o sexo masculino, câncer de pulmão, a gente tem tomografia de baixa dose para rastreamento para quem tem fator de risco, nós temos a colonoscopia para câncer coloretal, nós temos o PSA para câncer de próstata. Se a gente pensa em mulheres, nós temos a mamografia, nós temos a prevenção para o câncer de colo de útero, que agora vai mudar o método de rastreamento. Nós temos, por exemplo, a colonoscopia para câncer coloretal também para as mulheres. Então, se cuide, se previna, e nós estamos aqui para trazer informações de qualidade, né? É isso aí, perfeito. Quero agradecer também a nossa equipe técnica, Juliana Caldeira, Bruno César, César Ricardo, também nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas, Sandra Tokarski. E agradecimentos especiais a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro com mais prevenção.